João Guilherme, grande abraço a todo mundo ligado aqui no Expediente Futebol. O São Paulo junta os cacos após a derrota na estreia da Libertadores 2-1 para o Binacional no Peru. O técnico Fernando Diniz tenta resgatar a autoestima dos jogadores e vai buscar também aprimorar o setor ofensivo da equipe. Mais uma vez o ataque tricolor criou oportunidades, mas não conseguiu ter um bom aproveitamento nas finalizações. O São Paulo já está aqui na capital e vai voltar a campo no domingo pelo Campeonato Paulista contra o Botafogo em Ribeirão Preto, provavelmente com um time misto. Isso porque o jogo da próxima quarta-feira contra a LDU no Morumbi virou uma verdadeira decisão. O São Paulo já encara essa partida como a mais importante do ano. O São Paulo que teve nesta sexta-feira mais uma convocação de Daniel Alves. Daniel foi convocado pelo técnico Tite para as duas primeiras rodadas das eliminatórias da Copa do Catar. E o São Paulo também tem duas dúvidas, não só para domingo, mas também para o jogo da próxima quarta-feira pela Libertadores. Juan Fran e Vitor Bueno não atuaram no Peru, nem viajaram, na verdade, para Juliaca e estão fazendo tratamento médico 2 vezes por dia aqui no CT da Barra Funda. Diretamente de São Paulo, Marcel Capretes para o Expediente Futebol. Volto com você, João Guilherme. Obrigado, Marcel, pela sua participação. São Paulo, portanto, volta a jogar domingo pelo Campeonato Paulista, mas faltou a vitória do tricolor, né, na primeira rodada da fase de grupos. Perdeu muitos gols, né? Ô, João, primeiro tempo, a gente estava até discutindo essa questão, né? A altitude influenciou? Sim. Influenciou no segundo tempo, porque se o São Paulo tivesse feito a parte dele no primeiro tempo, a altitude não ia ter menor interferência no segundo tempo. Se o São Paulo tivesse virado no primeiro tempo com 3-4-0, ele poderia ter virado, porque ele criou para isso, mas Antony, Pablo, principalmente os dois, perderam gols inacreditáveis. O São Paulo foi pro vestiário com 1-0 apenas. Volta pro segundo tempo, um gol só de diferença, sente o baque da altitude, abre o bico e o adversário vira. Porque o adversário volta pro segundo tempo na expectativa de virar o jogo, tá perdendo 1-0 só. Se ele volta pro segundo tempo com 3-0 no lombo, ia ser difícil. E era para ter acontecido isso. O volume de jogo do São Paulo no primeiro tempo foi para isso. Agora, esse resultado complica demais o São Paulo. Suponhamos que a LDU, que ganhou do River Plate, e já tem 3 pontos, nesse jogo aí, nesse estádio, contra o Binacional, a LDU, que é de Quito, que já tem altitude, mas chega lá não vai sentir. Não vai sentir. Então a tendência é ganhar esse jogo, porque o Binacional é fraco. Chega em Quito, ganha de novo desse time, já tem 9 pontos. São Paulo e River perderam, hein? Já tem 9, João. Rapaz. Exato. Será que um dos dois vai rodar? No River, sinceramente, eu não acredito. Eu acho que o São Paulo vai ter que ganhar, por exemplo, da LDU no Equador. Quarta-feira, São Paulo e LDU no Morumbi, tem que ganhar aqui, do Fox Sports. Atenção, tem que ganhar galera. Lá. Tem que ganhar desse Binacional aqui, aí ele chegaria a 9 pontos. Nos 2 jogos contra o River, 2 empates, 11 pontos, eu acho que elas ficam. Mas tem que ganhar os 2 jogos da LDU. Será que o Alexandre Pato deslançou? Agora vai? Será que vai? É difícil admitir. Tá indo, né? Mas ele tá indo bem. Tá indo não sei bem. se foi... Como é que era o personagem lá que deixava o cabelo crescer? Sansão. Ele Quando ficou cortava careca, o cabelo, perdia a força. Perdia a força. Com ele foi o contrário. Ele tem se posicionado bem, tem finalizado bem. Apesar do problema do São Paulo ser a finalização, é o time que mais finaliza no Brasil, pelos números que a gente mostrou hoje no giro, mas sem eficiência. E aí, eu acho que foi o cansaço sim, porque o volume de jogo do São Paulo no primeiro tempo foi um, no segundo tempo foi outro completamente diferente. Agora, poderia ter saído com um placar melhor, né? 2-3-0, jogava um balde de água fria no time da casa, porque aí a torcida não apoia, não incentiva. Agora, o São Paulo vai golear, vai ganhar desse time aqui. Agora tem que ganhar da LDU quarta-feira. Ô, Edmundo, eu sei que fala isso do time do Diniz, parece, já toda hora é isso, no Fluminense era assim. Porque assim, dos males, vamos analisar a atuação de São Paulo. O primeiro tempo, especificamente, porque tem altitude, e segundo o João Guilherme, aqui o nosso especialista em geografia, quinta cidade, né? A quarta. A cidade mais alta do mundo. Pois é. É alta, cara. O São Paulo apresentou um futebol convincente, eu sei. Quando é do Fernando Diniz que a gente tá falando, o cara São Paulino vai estar, pô, esse GV é maluco, toda hora é isso, joga bem, mas não vence. Porque o trabalho do Diniz
se limita até o momento que o cara finaliza dentro da área, como a gente vê aí, chutando com calcanhar. Não dê calcanhar, batendo com o bumbum no pé, como a gente fala. Ou bate uma bola por cima, ou... É esse lance aí, ó. Esse aí, pois é. O que o Diniz pode fazer? Ele treinou, preparou, acho que, Sormani, esse gás que o São Paulo deu no primeiro tempo já estava no programa de jogo, assim, vamos tentar definir. Matar ali. No tempo, bico pro alto, porque é impossível acompanhar o segundo tempo. Todo mundo fechando a casinha. Só que a bola, faltou esse detalhe, a bola entrar. E aí, cara, eu acho que tem que bater palma de fato pra estratégia toda que foi feita, só que a bola não entrou. E aí, é cobrar de quem perdeu os gols. A bola não entra sozinha, pois né? É, o Diniz a bola pode precisa precisa do jogador pôr a bola pra dentro, as chances desperdiçadas fizeram muita falta à equipe do São Paulo. Que coisa, hein, Eugênio? River e São Paulo na altitude. Aliás, o River abriu mão, né, na primeira rodada porque vai decidir o campeonato argentino no final de semana. Nem o Gadiardo foi, porque teve um problema de saúde, né? Amanhã, com transmissão no Fox Sports, o jogo do Boca e o jogo do River. Mas o River perdeu para a LDU em Quito. E o São Paulo foi o único brasileiro que não venceu, Eugênio. Eu acho que a complicação toda passa por aí, né? Porque, como disse Sormani, a LDU tem a vantagem de jogar na altitude sem sentir como o São Paulo e o River vão sentir esse jogo aí contra um adversário tecnicamente bem inferior, mas que vai se sustentar em cima da altitude. Então, contra o São Paulo já conseguiu uma vitória e contra a LDU vai ter mais dificuldades, porque a LDU, embora não seja, né, uma altitude da mesma proporção, mas ela já vai para lá muito mais tranquila, muito mais ambientada do que os times brasileiros e argentinos. E, ao mesmo tempo, o River, que abriu mão do primeiro jogo, não pode abrir mão mais de jogo algum. Mas vai jogar na ressaca do título ou da perda do título na quarta-feira. Sim, mas aí vai jogar... o Binacional, em casa. Mas vai jogar em casa com o Binacional, pode botar o time reserva que ganha. Eu tô com uma sensação que o Binacional... Que o River vai ser campeão do grupo. Esportes. Do grupo. Não, do Campeonato Argentino. Ah, no final de semana. É o título que falta pro Gadiardo lá. Isso, vai ser campeão. E aí vai pegar... É uma impressão, vocês me cobram. Olha, e que o acho que o River vai rodar? Pelo que eu vi ontem, no primeiro tempo, o Getúlio, eu tô torcendo o primeiro tempo, na altitude de São Paulo e Binacional, que o São Paulo poderia ter feito 4, 5 gols, o River pode botar o time de juniores em casa, jogando em casa, grave isso aí, produção. Pode botar o time Vale a pena ressaltar que estará vazio. Vazio, não tem torcida. E no jogo com o São Paulo também, quando for lá. Punição. Porque não é nem o aspecto técnico, ou ofensivamente, tem alguns jogadores ali interessantes. Mas a defesa, ontem, era queijo todo furado. Você entrava lá com uma facilidade incrível. O gol do São Paulo foi assim e os outros perdidos também. Então, eu acho que o Binacional vai fazer problema, vai dar problema lá em cima. E aí o River, quando vier para jogar com o São Paulo no Morumbi, vai vir voando, babando para jogar com o São Paulo. Vai querer tudo para se classificar. Então, a situação ficou muito difícil. Agora, olhando pelo outro lado, João, que é a questão de todos os brasileiros teriam vencido nessa rodada, acho que essa derrota do São Paulo se deve muito ao fator altitude, porque enquanto ele teve fôlego, ele se mostrou bem superior. E aí a leitura é maior, é mais ampla. O futebol brasileiro começa essa Libertadores dando demonstração de força. Sim. De muita força. São 6 vitórias em 7 jogos, sendo que a 7ª poderia ter acontecido também se fosse num ambiente mais equilibrado. E eu acho que é diferente dos outros anos. A gente chega com todo mundo se impondo e mostrando força para se classificar. Acho que pode ser um marco de uma mudança do que tem acontecido. Enfim, aquela superioridade que nós vimos, que nós imaginávamos muito e que muitas vezes nos frustrava, porque a gente, esse time aí vai ganhar com facilidade, esse time aí que é da Bolívia, do Peru, e às vezes a gente perdia esses jogos. Às vezes e sempre. Às vezes e sempre. Esse ano a gente sentiu já na primeira fase com o Corinthians, sendo eliminado pelo Guarani, mas acho que ao longo da competição, na média, a gente vai ter um desempenho dos brasileiros superior ao que estávamos vendo nos últimos anos.